Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública do Centro Espírita Semente Cristã, agora em forma remota, porque ainda estamos afastados do trabalho da Casa Espírita, em breve estaremos retornando, mas vamos hoje dar prosseguimento à nossa atividade, iniciando o mês de setembro, um mês de muitas informações, de muitas necessidades. Nós vamos trabalhar aqui hoje a questão da felicidade atual e futura, que a Bruna logo mais vai nos falar, mas, preparando esse trabalho, vamos inicialmente fazer a leitura da mensagem desse livrinho Pílulas de Confiança, Dias da Cruz, a mensagem que se intitula Mais Dia, Menos Dia. Mais dia, menos dia, a dor se converterá em bênçãos, apresentando à sua vida um universo novo de saberes, descobertas e percepções. Mais dia, menos dia, o sol voltará a brilhar no horizonte da sua vida emocional e espiritual, com repercussão no seu ambiente e em sua família. Mais dia, menos dia, seu corpo se regenerará, no reequilíbrio orgânico necessário, ou a morte do corpo físico extinguirá a expressão material temporária, abrindo as portas de sua vida para uma realidade maior. Mais dia, menos dia, a solução se apresentará inesperada à intuição ou à percepção clara, permitindo-lhe renovar o panorama dos seus dias e os seus sentimentos. Mais dia, menos dia, um novo desafio virá, expandir os limites e dilatar-lhe as percepções. Diante da realidade impermanente da existência e dos múltiplos fatores que a determinam, é imperioso reconhecer que a sabedoria divina, que a tudo organiza, coordena e ajusta, sabe intervir no tempo certo e de forma justa, de maneira a socorrer, amparar e auxiliar, estimulando os filhos da luz para a expressão mais legítima de si mesmos. Se assim é, cumpre guardar silêncio na alma, cessando as queixas e reclamações, para aprender a louvar e a bendizer a divina misericórdia que atende a tudo e a todos, liberando o fluxo ordenado da vida que prossegue sem interrupção. Assim, aguarde que a sabedoria divina te altere o panorama da vida através de ti mesmo ou ao redor de ti, mais dia, menos dia. Então, com essa mensagem do Dias da Cruz, nós vamos fazer a nossa prece para trabalharmos a harmonia desse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa Casa Espírita Semente Cristã, que nos reúne nesse momento as nossas vibrações, de todos os irmãos, trabalhadores dessa casa, que nesse momento encontram-se sintonizados nesses canais, participando da palestra. Peçamos a Deus que nesse momento as energias que se fazem de um para outro formem essa corrente vibratória de muito amor, de muita harmonia, de muita paz, unindo os trabalhadores à nossa casa e levando harmonia, alegria, paz, serenidade para todos os lares, para todas as pessoas que se encontram sintonizadas nesse momento, e em especial para os nossos irmãos necessitados de toda ordem, onde quer que se encontrem. Que a misericórdia divina alcance a todos, ampare e auxilie. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós vamos iniciar o nosso trabalho desta noite, rogando bênçãos para a nossa irmã Bruna, que é responsável pelo trabalho desta noite. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso trabalho. Então, nós vamos aqui a Bruna Rodrigues Machado, que é trabalhadora da AME, da Grupo Espírita Maria de Nazaré, não é isso? De Teresina, a Fé Maria, e que está sempre aqui, é minha neta, tem essa vinculação afetiva, mas é uma trabalhadora que vem estudando, que vem se interessando pelo trabalho da Casa Espírita. É uma jovem a que a gente oportuniza trabalho, porque o jovem está aí justamente para isso, para realizar trabalhos na seara do Cristo. Então, vamos passar para a Bruna, para que ela possa iniciar a sua fala.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E o tema que eu fiquei encarregado de estudar e passar da melhor forma possível para vocês foi sobre a felicidade atual e futura. E quando eu peguei esse tema para estudar mais profundamente, para fazer essa exposição, eu pensei no atual momento em que a gente está vivendo, que proporciona com que a gente pense ainda mais profundamente sobre essa felicidade atual e futuro, o real contexto dela. Que muitas das vezes a gente, vivendo aqui nesse corpo material, nessa vida corrida, muitas das vezes a gente perde um pouco a noção e a real valorização dessa felicidade. E para a gente começar, quando a gente vai pesquisar a etiologia da palavra felicidade, quando a gente coloca logo no nosso maior canal de busca hoje em dia na internet, no YouTube, no Google, na verdade, aparece esse contexto, esse significado. Um substantivo feminino, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. E muitas das vezes a gente atribui ao nosso estado de feliz, à nossa felicidade, as nossas aquisições materiais. Porque nós, como espíritos encarnados, a gente tende muito a benefícios materiais, a pensamentos materiais. E quando a gente pega a felicidade atual e futura ligada a esse sistema mais material, a gente liga a felicidade atual com um desejo imediato. E a felicidade futura a uma projeção de desejo. A gente tende a pensar, a externar esse pensamento, dizendo assim, eu serei feliz quando eu tiver algo material, quando eu alcançar algum objetivo material. A gente tende muito a dizer, eu serei feliz quando eu me formar, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa. Só que a gente que estuda mais a espiritualidade, que a gente sente mais a espiritualidade na nossa vida, a gente sabe que essa felicidade, ela não é material. A gente está aqui no mundo material, a gente tem sim que ter objetivos materiais, conquistar essa questão objetificada, mas não que isso seja exatamente a nossa felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec diz que essa frase é o que resume a felicidade atual e futura de acordo com os espíritos. Que para a nossa vida material é a posse do necessário, e para a vida moral e espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente sabe que aqui na Terra, a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos passando por uma transição planetária para viver em um mundo de regeneração. Mas ainda vivemos num planeta de provas e expiações. E com isso, nós estamos aqui, espíritos encarnados, para ter provas e expiações para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso crescimento espiritual. E no Evangelho, Allan Kardec diz que a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas depende de nós mesmos amenizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Porque não é porque a Terra é um planeta de provas e expiações que a gente não deve ser feliz. A gente foi feito para ser feliz. Até a felicidade não é desse planeta, mas cabe a nós sermos os artífices da nossa própria felicidade. No Livro dos Espíritos, ele diz também que o ser humano aprende a construir a própria felicidade, uma vez que ele é, entre aspas, quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Porque, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade, tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aqui nesse slide eu coloquei a figura dessas duas criancinhas, uma orando e a outra subindo os degraus da escada, para fazer uma alusão conosco, que ainda somos crianças espirituais, que ainda estamos aprendendo a evoluir, a ser os artífices da nossa própria felicidade.
E quando ele diz, aqui na passagem do Livro dos Espíritos, que a gente é quase sempre o artífice da nossa própria infelicidade, é porque muitas das vezes a gente mesmo é que provoca, por ignorância ou por escolha própria, caminhos que vão dar na nossa própria infelicidade. Mas que a gente pode sim, com oração, como na primeira imagem, evoluindo moralmente, a gente pode ser feliz o tanto quanto a nossa existência e as nossas circunstâncias permitam. E no Livro dos Espíritos, ele continua dizendo que a lei natural, conhecida também como a lei divina, é a lei de Deus e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que fazer e o que não fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Ou seja, a lei natural, que é a lei divina, conhecida também como a lei divina, a primeira lei moral que consta no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela diz tudo o que nós devemos ou não devemos fazer. E diz também que se a gente seguir ela, a gente vai ser feliz. E quando a gente não segue ou se afasta dela, por ignorância ou por escolha própria, a gente é infeliz, porque a gente está violando a lei natural e a lei de Deus. E muitos de nós tendem a ter o foco na felicidade, o foco material. Muitos de nós acham que a juventude, a beleza, a aquisição material, a posse do dinheiro, a posse de vários bens materiais vão trazer a nossa felicidade. E a gente mantém aí um foco errado, um foco equivocado, porque a gente pode ter todas essas abrangências que a gente coloca como objetivo material de felicidade e mesmo assim não ser feliz. Porque quando a gente tem esse foco material, a gente gasta nossas energias, nosso tempo, nossa energia vital em busca de aquisições materiais para a nossa felicidade, a gente desgasta muito tempo e a gente passa a deixar um pouco o nosso foco espiritual de lado. E isso dá um vazio existencial, porque quando a gente foca nisso, nessas coisas materiais, elas se deterioram. Aquela casa que a gente se empenhou tanto com o objetivo de felicidade, uma hora ela deixa de existir. Aquele carro, aquela juventude, aquela beleza, uma hora deixam de existir. Porque nem nosso corpo material é nosso, ele é um empréstimo. E a nossa consciência, ela é dotada de um lado material e de um lado espiritual. E quando a gente deixa esse lado espiritual de lado, focando muito nessa parte material, a nossa consciência fica alertando, fica ali dando os alertas, pedindo, e a gente vai focando no material, e quando menos espera, a gente está com um vazio existencial. Isso a gente pode ver naquelas pessoas que, ou seja, muito jovens ou não, tem tudo aquilo considerado material para a felicidade. São jovens, têm um dinheiro maravilhoso para o resto da vida sem precisar trabalhar, tem todos os bens materiais que são intitulados para se ter a felicidade aqui no mundo material, e se veem com um vazio existencial, com uma tristeza, com uma perda de sentido de vida. E por que isso ocorre? Porque quando a gente foca no lado material, a gente foca em algo perecível, em algo que não nos pertence realmente, em algo que a gente nunca vai levar, em algo que não colabora para o nosso crescimento espiritual, que é o nosso objetivo de vida aqui na Terra. Na passagem do Evangelho, ele diz que nada nos pertence na Terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Somos depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Ou seja, nada do que nós temos aqui na Terra é realmente nosso. É empréstimo de Deus para que a gente possa usar da melhor forma possível, de acordo com as nossas circunstâncias, para a gente evoluir.
empréstimos em que a gente tem que utilizar da melhor forma para que a gente evolua e possa prestar contas positivas depois. Porque nós vamos prestar contas de tudo que nós temos aqui na Terra. E a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque é o veículo das nossas conquistas materiais e espirituais que Deus deu para a gente. Não é errado a gente investir na nossa saúde, nos nossos benefícios materiais. A gente só não pode focar apenas neles. São, portanto, valores subjetivos, como a oração, meditação, a reflexão, a calma e o trabalho em favor da renovação pessoal, que conseguem preencher emocionalmente, reestruturando o indivíduo em relação à existência humana. Esse trecho, retirado do livro Triunfo Pessoal, do Divaldo Franco, com a Joana de Ângeles, no capítulo Significado Existencial, ele coloca esse trecho depois de dizer que não são valores objetivos, ou seja, valores materiais, que fazem com que o ser humano tenha um significado na sua existência. Não são esses. Esses são apenas os meios físicos para que essa existência tenha sentido. Mas são os valores subjetivos, como ditos aqui na oração, na meditação e na renovação pessoal, é que nós temos a nossa evolução e o nosso real significado existencial. É com esses valores subjetivos que a gente consegue abastecer a nossa alma e não ficar com esse vazio. E também não é só orando, meditando e refletindo que a gente evolui, é também trabalhando em favor da nossa renovação pessoal. E esse trabalho de renovação pessoal inclui o autoconhecimento e todos esses valores ditos aqui, mas também a aplicação eficiente dos nossos bens materiais dados por Deus e o trabalho em prol do próximo. Então, ele diz que os bens materiais devem ser considerados, nesse aspecto, os meios e não os fins da felicidade. Que a gente não deve colocar no objeto material o fim da nossa felicidade, e sim utilizá-lo para garantir a felicidade nossa e do próximo. E a gente deve aprender a discernir exatamente o que é necessário e o que é supérfluo na nossa existência. E quando a gente faz esse trabalho subjetivo, como foi dito antes, de oração, de meditação, de autoconhecimento, a gente consegue discernir muito mais fácil do que é realmente necessário e do que é supérfluo para a nossa existência. Fica muito mais claro isso na nossa cabeça e a gente consegue ter essa consciência clara de que as nossas conquistas aqui na Terra material não são os fins da nossa felicidade, que a gente não deve buscar essa felicidade nisso. E sim, são apenas meios que Deus dá para a gente, da gente evoluir e proporcionar a felicidade para os outros e para a gente. Para que a gente esteja também cada vez mais perto dessa felicidade genuína, que a gente alcançará ao longo da nossa evolução, nessa vida e nas próximas. E aqui nesse slide, eu quis trazer para vocês, e nos próximos também, um resumo do que o Espírito Lacordaire, no Evangelho, selecionou como os principais tópicos para as más consequências do apego aos bens terrenos. E no começo, ele diz que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, a gente destrui as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las a todas as coisas materiais. Ou seja, o nosso amor, que na verdade é um apego, é um egoísmo muito grande, a esses bens materiais, eles criam um bloqueio para o nosso adiantamento moral e espiritual. Porque o nosso adiantamento moral e espiritual se dá quando a gente ama as pessoas, quando a gente aplica esse amor às circunstâncias e às pessoas. E quando a gente ama e a gente tem esse apego aos bens materiais, a gente coloca todo o nosso amor naquilo e não no que é realmente necessário. Nessa figura, eu coloquei que tem uma pessoa que está amarrada aí ao saco de dinheiro, que significa todos os bens materiais, e Jesus dando uma tesoura para que ele
se liberte, porque se ele quiser se juntar a Jesus e a todos esses outros, acredito que apóstolos, que ele queira ascender à vida futura, ele tem que se desligar desses bens materiais. E ele continua dizendo: compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai a grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada da sorte da avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Nessa passagem, ele diz que a nossa satisfação, a nossa alegria em conquistar uma fortuna material por meio do trabalho honrado e assíduo é extremamente natural e que Deus aprova essa satisfação. Só que a gente tem que estar atento, porque com essa satisfação, a gente cria um apego também, e se a gente criar esse apego exacerbado com esses bens materiais, a gente paralisa todos os impulsos do amor. E a gente também não consegue praticar a caridade, colocar aquela nossa fortuna em bem do próximo. E que essa fortuna fica como uma avareza. E que a gente tem que trabalhar isso para que tanto a gente como o rico ou como o pobre são provas, expiações e circunstâncias que a gente tem que lidar nessa nossa encarnação e que elas exigem meios que a gente faça de seguir ela da melhor forma possível. O rico, quando ele consegue essa fortuna, ele tem que praticar a caridade para que ele possa dar todo o supérfluo que ele tem para alguém que não tenha nem o necessário. Para que essa pessoa que não tem o necessário receba sem se sentir humilhado ou constrangido. E na outra passagem ele diz que, novamente, nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso próprio corpo. Que a gente não é proprietário de nada, que a gente apenas tomou como empréstimo e que ainda vamos ter que prestar contas com Deus. E que a gente, pelo menos, o supérfluo, a gente reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Nessa outra passagem, ele diz que os bens que Deus vos confiou despertam nos nossos corações ardente e desvairada cobiça. E pergunta: já pensastes quanto vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ou seja, será que nós já paramos para pensar o quanto a gente se apega sem limites a uma riqueza perecível e passageira que a gente não vai levar, assim como nem o nosso próprio corpo, e que a gente ainda vai ter que prestar contas com Deus daquilo que Ele nos deu? Quando a gente pensa sobre isso, quando a gente realmente reflete sobre isso, a gente vê que a gente está colocando o nosso coração, o nosso tempo de vida em algo que é extremamente perecível, passageiro e que não vai contribuir para a nossa real felicidade. Nesse outro tópico, ele coloca que é em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência o que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Ou seja, ele diz que nós, aqui na Terra, espíritos encarnados, nos iludimos muito, dizendo que o nosso egoísmo, que a nossa avareza, que o nosso apego material é uma virtude. A gente colore aquilo dali e diz que o que a gente está guardando por avareza, por egoísmo, é uma forma de precaução, é uma forma de previdência, ou que a nossa generosidade, aquilo que a gente está distribuindo, é uma generosidade que, na verdade, não é, aquilo ali está só satisfazendo o nosso orgulho.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que se observar, se autoconhecer. E ele dá um outro exemplo, dizendo aqui, um pai de família, por exemplo, que se abstém de praticar a caridade, economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convém, e ninguém pode censurar. Mas será que esse é o único objetivo que o guia? Ou seja, ele dá um exemplo de um pai, alguém que preza por toda a sua família, que tem esse instinto protetor, que deve realmente proteger a sua prole, a sua família. Como ele mesmo fala, é extremamente justo e paternal e que ninguém pode censurar, porque a gente não deve julgar o outro e ninguém sabe o que realmente se passa na cabeça e no coração do outro. Mas a gente deve se analisar e se perguntar se será que se esse motivo que está nos movendo é realmente uma virtude ou se é algo que a gente deve trabalhar e a gente está ali camuflando. E ele continua dizendo, infelizmente, no homem que possui muitos bens, bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, que é o orgulho. Ou seja, nós que temos a circunstância dada por Deus de ter uma fortuna, ter muitos bens materiais, essas pessoas, elas desenvolvem um sentimento muito forte de apego com esses bens e também um outro sentimento muito forte, que é o orgulho. Por isso que no Evangelho, no Cristo Consolador, ele diz que a gente não deve invejar os ricos desse mundo, porque talvez as provas deles sejam muito mais perigosas do que as vossas. Porque eles têm que lidar com esses bens materiais exacerbados, com os vícios, e têm que driblar, evoluir o seu orgulho, diminuir o seu orgulho e empregar esses bens materiais de forma correta, não só para o seu usufruto, não só para o seu bem. E isso, muitas vezes, é uma prova muito perigosa. E ele diz também que o desapego dos bens terrenos não consiste em você depreciá-los, que é você utilizar em si próprio sem se preocupar se ele vai acabar, utilizar de forma exacerbada. Isso não é desapego, isso daí é irresponsabilidade, de acordo com Lacordaire. Ele diz que o desapego aos bens terrenos é apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por elas os interesses da vida futura, em perdê-las sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. E é nesse trecho que a gente percebe o quanto nós ainda somos crianças espirituais. Como eu coloquei naquela imagem do início, a criancinha subindo as escadas. Porque a gente ainda está amadurecendo, a gente ainda é criança espiritual, porque a gente ainda não tem esse desapego. A gente consegue apreciar a riqueza no seu justo valor, e muitas vezes isso daí ainda é uma forma dificultosa da gente ter uma consciência, da gente utilizar, servir dela da melhor forma possível para a nossa existência e para o próximo. Mas será que a gente consegue perder essa riqueza sem murmurar, caso Deus resolva tirá-la? E a gente tem que ter todo esse desapego para a gente evoluir. Por isso que a gente evolui aos poucos. E Deus dá essas provas, essas expiações de acordo com o nosso desenvolvimento. Para que a gente cresça, para que a gente evolua de acordo com as nossas circunstâncias. E que, além da gente utilizar essa riqueza em benefícios do próximo, e não só no nosso, a gente não pode sacrificar a nossa felicidade, a nossa vida futura em prol dessa riqueza. E ele diz em um outro texto, em outro trecho, que o homem que se apega aos bens terrenos é como a criança, que só vê o momento presente. O que dele se desprende é como o adulto, que vê as coisas mais importantes, por compreender estas palavras proféticas do Salvador: o meu reino não é desse mundo. E muitos de nós, focados ainda na questão material,
a gente vira realmente uma criança, porque a gente se apega muito ao momento presente, aos bens terrenos, foca toda a nossa energia e a nossa felicidade naquilo. Mas nós temos capacidade de evoluir, de ser os artífices da nossa própria felicidade, de despertar esse adulto espiritual que existe em nós e colocarmos cada vez mais a nossa energia, a nossa intenção para manter esse equilíbrio, de ter os objetivos terrenos, os objetivos materiais, mas também ter a nossa meta de objetivos espirituais, de crescer moralmente, de ver as coisas mais importantes, não apenas o foco material. E muitas das vezes a gente pensa que uma pessoa que veio com uma fortuna, ela deva se abster dessa fortuna para que ela desenvolva esse lado espiritual. E não. Lacordaire diz que o Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem agisse dessa forma iria se tornar uma carga para a sociedade. E proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo a eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Ou seja, a gente não tem que se despojar daquilo que Deus deu para a gente. Se Deus deu para você ter essa capacidade de ter uma fortuna material muito grande, uma expiação e uma prova dessa maneira, utilize da melhor forma possível. Se desprender dos bens terrenos não é se despojar deles materialmente, é utilizá-los da melhor forma possível para a sua existência e para a existência do próximo, e colaborar, fazer uma utilização eficiente dessa riqueza. E ele diz, nessa próxima passagem, que o rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar-se proveitosa a si mesmo, que é rejeitar a riqueza, proveitosa a si mesmo, e rejeitar a riqueza quando Deus a dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando com sabedoria. Ou seja, todos nós temos as nossas provas, as nossas expiações, e cada um tem a sua circunstância, seja de pobreza, seja de riqueza material. E, de acordo com essa circunstância que Deus nos dá, a gente tem que administrá-la ela com a maior sabedoria e tirar dessa circunstância a nossa evolução moral. Utilizar disso para a gente evoluir espiritualmente. E se você é uma pessoa com uma riqueza material, aproveite essa riqueza material para que ela sirva para você como um benefício de alcançar a riqueza espiritual. Que você utilize ela para ajudar o próximo e não ajudar você mesmo, porque os benefícios materiais que nós temos somos meios para a felicidade. Então, se você tem essa circunstância de riqueza material, use essa riqueza material como benefício, como um meio para você ajudar o máximo possível, utilizar bem aquilo que Deus lhe emprestou. Que a gente utilize com sabedoria e não desdenhar disso. E Lacordaire também diz que a gente tem que saber se contentar com pouco. Se somos pobres, não invejei os ricos, porque a riqueza não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasse contas de uma tutela. Ou seja, a nossa circunstância, cabe a gente evoluir dentro dela. E se Deus lhe deu essa circunstância de ter uma fortuna material, utilize ela da melhor forma possível que você conseguir, porque você vai ter que prestar contas dela, porque ela não é sua, ela é um empréstimo que você pode usar da melhor forma possível para a sua evolução, assim como as pessoas que são pobres materialmente também têm uma situação de prova e expiação também de crescimento moral e espiritual enorme. E
o futuro é construído no agora. Eu coloquei essa imagem para que a gente possa entender que a nossa felicidade futura é construída agora, é construída nessa encarnação também, e que todas as nossas ações, de acordo com as nossas circunstâncias, que cada um de nós temos umas circunstâncias, temos as nossas provas e as nossas expiações, e a gente pode fazer da nossa circunstância o nosso instrumento de felicidade, porque nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. E o futuro sendo construído no agora, a gente constrói a nossa felicidade agora, seja ela material, seja ela a felicidade futura nos próximos planos espirituais. E a plenitude, ela é um objetivo nosso, tanto materialmente como espiritualmente. Mas essa plenitude, ela é alcançada não apenas com objetivos materiais, ela é mais ainda alcançada com objetivos espirituais. Ela é alcançada com o desenvolvimento, o aprimoramento das nossas capacidades morais e espirituais. Na Agenda Cristã, um livrinho de Chico Xavier, ele diz que a felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. É com essa realização íntima, com essas razões subjetivas, como o Divaldo Franco disse no livro dele, que são a oração, a meditação, é com essas coisas subjetivas, com essa realidade espiritual que a gente evolui, que a gente consegue a real felicidade. No livro Os Prazeres da Alma, ele diz que a felicidade provém da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo que existe no universo tem a sua razão de ser. Ou seja, quando a gente começa a desenvolver esse lado espiritual, esse autoconhecimento, essa autoescuta, essa conexão com Deus, a gente começa a desenvolver uma felicidade real dentro de nós. E que não importa a situação, a circunstância que a gente esteja, material, essa felicidade vai sendo construída, vai sendo desenvolvida e vai aumentando cada vez mais e nos deixando cada vez mais próximos da felicidade real, dos próximos planos. E para que a gente tenha essa plenitude e a gente esteja cada vez mais próximo da felicidade real, que é a felicidade futura, é necessário a aquisição de bens imperecíveis, que é representada pelo tesouro do conhecimento e da moral. E a gente adquirir esses bens imperecíveis, que é o que vai estar eternamente conosco, que ninguém pode tirar da gente, a gente só faz adquirir cada vez mais, é realmente uma tarefa árdua, uma tarefa contínua, mas que é garantidor da felicidade duradoura, da real felicidade, tanto no presente como no futuro, em ambos os planos da vida. E que a gente nunca esqueça que os nossos objetivos materiais, eles são importantes, mas eles são importantes como meio para que a gente alcance a nossa felicidade espiritual, a nossa felicidade moral, que a gente preencha a nossa existência de felicidade e de sentido. Que isso só ocorre quando a gente tem esse desenvolvimento dos bens imperecíveis, que é o tesouro do conhecimento e da moral. E tem uma passagem no Evangelho que Jesus disse que a gente estará aonde o nosso coração está. O nosso tesouro estará onde o nosso coração está. Então, que o nosso coração esteja nesse desenvolvimento de bens imperecíveis, e não de bens materiais e que acabarão, que tenham um prazo de validade. E essa figura aqui, eu acredito que ela resuma bem a nossa exposição, que é quando um bonequinho pergunta para o outro, aonde você encontrou isso? Eu já procurei em todo lugar. E o outro bonequinho com o pote da felicidade diz, eu mesmo que fiz. Ou seja, nós mesmos somos os artífices da nossa felicidade. E a gente mesmo pode, apesar da nossa circunstância,
apesar das nossas provas, das nossas expiações, ter a nossa felicidade, fazer a nossa felicidade, ser o tão feliz quanto a nossa circunstância permita, e a gente é responsável por isso. E com essa imagem, voltando ao início da minha fala, no início dessa exposição, esse momento que a gente vive, essa pandemia, eu acredito que ela tenha trazido para todos nós um momento de realmente botar na balança o que realmente importa, que a gente se coloque mais para dentro, que a gente veja, faz com que a gente veja que a nossa real felicidade está nos bens imperecíveis. Eu acredito que muitos de nós estejamos vendo isso e introduzindo ainda mais na nossa vida, e que a gente possa, a partir desse momento que nós estamos vivendo, ter mais consciência disso e trabalhar ainda mais em prol da nossa felicidade e utilizar os bens que a gente tem aqui, que são apenas empréstimos, para tratar de evoluir da melhor forma possível e colaborar com os nossos irmãos, próximos ou não. Dessa forma, a gente estará tendo um maior contato com Deus, um maior desenvolvimento moral, e estará desenvolvendo dentro de si a nossa própria felicidade, atual e futura. Muito obrigada pela companhia e presença de todos. Nós é que agradecemos, Bruna. Foi ótimo, foi maravilhoso os esclarecimentos que você trouxe aqui pautados no Evangelho. E ficamos muito felizes, especialmente a minha pessoa, né, de ver que o jovem tem potencial, que ele pode sim trabalhar, que ele pode se colocar como um divulgador da doutrina espírita e que as oportunidades se abram para muitos e muitos jovens que estão no campo da doutrina espírita, estudando como você estuda, interessados nessa propagação da doutrina, porque esse é o nosso trabalho. E a nova era são vocês, os jovens que estão aí. São vocês que vão fazer essa transformação do planeta, se Deus quiser. E começa a partir de uma tarefa como essa. Então, nós vamos encerrar o nosso trabalho dessa noite, vamos agradecer a todos que nos acompanham nesse momento, e vamos convidar a fazermos a prece juntos, em agradecimento a Deus por esse momento. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga, por esse momento de esclarecimento, por essa doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos conforta, que nos esclarece, pelo Evangelho maior, o Evangelho de amor que o Cristo nos trouxe, que hoje está conosco, fazendo essa transformação moral e espiritual nossa, e que, se Deus quiser, haverá também de transformar a humanidade. Então, que sejamos nós, esses tarefeiros, que seguimos adiante, levando a mensagem, na certeza de que Deus nos ampara, Jesus está conosco na nossa caminhada, e que a espiritualidade amiga nos protege, nos ampara e nos aguarda, para que a gente mais e mais avance na seara e no trabalho. Então, agradecidos a Deus, pedimos nesse momento as bênçãos, o amparo e a assistência, que as luzes divinas se derramem sobre o nosso planeta, levando harmonia, paz, serenidade e entendimento a todos os nossos irmãos em humanidade, que as energias do bem se façam em todo o orbe, que a cura visite os lares onde se encontram os doentes, os necessitados, aqueles que têm o merecimento dessa cura, porque nós sabemos que muitas vezes a doença é a própria cura. Então, que Deus abençoe a todos, todos os nossos irmãos em humanidade, e nos abençoe. E em seu nome nós encerramos a nossa atividade de hoje, desejando a todos uma boa noite. Muita paz a todos. Muito obrigado.
E até a nossa próxima palestra, na quarta-feira, quando estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com mais um Obrigada pela tema. oportunidade. Boa noite. E boa noite a todos.